Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Nazm Eleven Victor Road. E dessa vez a gente vai enfrentar aqui a Tofu Internacional. Esse não é um episódio filler, vamos voltar aqui a seguir nossa história do jeito que a gente gosta. Então vamos ver as 40 mil cutscenes e aí enfrentar esse time todo fudido. Vamos lá. Haru、こんなに遅くまで東風異国間と戦う準備お疲れ様。今回もバッチリみたいだね。ああ、勝てる可能性は高まってる。運命、そろそろお別れなんだ。君も分かっているはずだよ。俺は君だ。君が作り出したサッカーへの思い、君がサッカーと向き合うために俺は存在していたんだ。ハル、君はもう一人で歩いていける。いや、仲間と一緒に歩いていく。ここから君の道には君を導くべき本当のパートナーが現れるはずだ。さよなら、運命。ありがとう。九州最強の敵、東風異国間。東風異国間はさまざまな国からの留学生が在籍し、国際的チームとなっています。キャプテン山内東洋は日本人なのですが、他はフィジカルが有利な外国人留学生が中心のチームです。一方、サッカー部ができて間もない南雲原がどう立ち向かうのか見どころですね。でかいな。フィジカルだけだし。でも個人技もすごいんでしょ。俺たちだって結構すごいぜ。柳生先輩はですね。しかし前半は点を取るなってわけわかんねえ指示を出しやがって。運命にはなんか考えがあるんだよ。分かったようなことを言いやがって。それよりお前ら足を引っ張んなよ。それはこっちのセリフだよ。運命はよくこんな脳筋の集まりで戦略を組み立ててきたもんだ。なんだと。どうした空宮、らしくないな。別にいつも通りですよ。南雲原と北陽にはまだ壁がありそうね。テクニカルな部分では下鶴監督との試合によって両者は大きく理解し合えた。
へい東洋、あいつら潰していいか。潰したらみんなが個人技アピールすればなくなるでしょ。ひとまずソフトタッチで頼める？東洋は今日もつまんないね。Beleza, então a gente vai enfrentar esses caras que não tem a idade que eles dizem que tem. É uns caras de 43 anos jogando bola. O time tá certo? Tá, né? Tá certo esse time aqui? Quem mudou esse time aqui? Eu vou deixar assim mesmo, tô nem aí. Não, esse camisa 10 desse time aí da Tofu, velho. Pelo amor de Deus, né? Esse cara tem pelo menos 33 anos. Sai fora. Bora lá, né? Jogo simples aqui, ó. Aí é foda, eu comecei... O cara fica muito tempo sem jogar esse jogo, quando volta parece que esquece como esse jogo. Ó, eu não posso fazer gol, né? Então eu vou ficar só enrolando a bola aqui na frente. Eu ia ficar parado aqui, mas... É tu mesmo. De bicicleta. Ah, não foi bicicleta não, mas foi um vôlei bonitinho. Da hora essa ressata. Putz. E agora eu vou tomar o gol, hein? Tava vendo aqui, acho que eu vou tomar um gol. Eu não paro ele não, né? É, nem muito. Ó. É uma referência? Gordinho. Mas ele não pega, né? Ele vai tomar gol. Pegou. Eu pensei que ele não pegava, não. Eita. Gastei tensão à toa, mano. Tensão não. É tensão mesmo. Não, não é tensão não. Sei lá o que é, mano. Gastei coisa à toa, velho. Puta, eu vou tomar outro chute ao gol, velho. Falta. ラフプレイをやりやがった。いえ、見ていましたが相手のプレーに反則性はありませんでした。単純な当たり負けですね。なんか当たられるの怖いです。亀は多分大丈夫。 Tá. Um jogador está machucado. Ah, fez isso. eu não trouxe zagueiro não, doido. Aí é careca. Contamos com você, careca. Camisa 9, zagueiro. É o fodão, não tem jeito. Cara, eu nem posso chutar, mano. Ah, tem que fazer choque. Tá. Aí é foda mesmo. Não dá pra fazer nada não. Os caras... Eles vão ter a superioridade. Foda demais também essa receita. Nossa, mais um, mano. Bora, careca. Se tu roubar, mano, tu é foda pra caralho. É. Também é o tamanho desse cara, mano. O cara ainda matou a Mirica de graça. Não, ele machucou a Mirica. Eu não acredito que eu vou ter que tirar a Mirica, não. Ai. Acabou meu zagueiro. Acabou meu zagueiro. A Mirica ali. Ah, vou ter que tirar ela aqui mesmo. Vou ter que botar essa menina aqui, mano. Que azar, hein, mano. Que isso. Favela não vence, não. Sai daqui, gordinho. Esperar aparecer o que é pra fazer. Fazer o quê? Não aparece. Eu vou fazer o quê?
Não acredito não. Cara, eu também da barra dessa menina. Ah, que isso. Teorema de Pitágoras. Mas vai passar, não tem jeito não. Ah, tem Zé. Eita porra! Ah, que isso, gente. Vai normalizar essa porra. O cara voou. O cara deslizou em campo. Que porra é essa, mano? Que merda foi essa, mano? Na moral, velho. As bets estão cada vez mais complicadas. Ah, que isso. Peguei a bola no pé do cara, velho. Na verdade, eu vou ficar aqui atrás já. Tu acredita que essa bola vai vir tão rápido que eu não vou conseguir parar? Porque esse jogo é um lixo. Não consegui nem encostar toda a bola, velho. Mano, eu vou dar uma agarrada firme. Vai. Porque eu fui inventar de jogar essa bola lá longe, velho. E a bola caiu no pé dos caras, velho. Que porra foi isso que eu não cliquei no botão? É isso, moleque. Que passe, moleque. Vou chutar só de duas. Calma, ó. Aí, ah. Eu não posso chutar. Vou passar lá no 6. Dá um chute aqui de duas. Só pra passar o tempo, só pra enrolar. Porque aí quanto mais eu enrolo, mais o tempo passa e eu fico sem tomar um chute ao gol, né? Quanto menos chute como é que fala, porra? Quanto menos chute no gol tomar, melhor fica, né? Eu não sei se tinha como eu tomar gol nesse começo, provavelmente tinha, né? Mas como eu sou muito bom, ficou de boa. やっぱ手強いな。化け物級の体力を持っていることを考えると後半絶対伸びてくる。前半で点を取っておきたいところなんだけど。守りに徹するだったよな。運命、何考えてる？でも今回の指示なんか違和感があるんだよね。細かい運命くんがざっくり前半は点を取らず守りに徹してって。とにかく俺は運命を信じて指示そうかよ。点を取らないと負けるよ、笹波くん。負けませんよ、絶対。どういうこと？北陽と南雲原が一つになれれば。運命、教えてくれ。どんな意図がある？わかりました。東風異国間の個性は圧倒的なフィジカルと個人技。前半に点を取ろうとすればお互いの体力を削り合うことになる。確かに点を取ろうと走るよりも守備に徹すれば体力を温存できる。過去データでは東風異国間は後半のラスト15分で大きく得点率が下がる。でもほとんどの試合が相手チームはその時点で覆せないほどの大量得点を奪われている。だからなんだ？この勝負、試合のラスト15分にかけます。Tá. O meio é maluco, mano. Não faz nem sentido o que ele falou, tá? A verdade é essa mesmo. Ainda vou ter que esperar 15 minutos. Que bizarro, hein, mano. Isso é bola, isso é futebol. 攻撃もできないなんてチキンだね。触れただけで転んじゃうとかやりづら。そもそもこのチーム手も足も出ない感じだし。言い返さないのか？プレーでやり返すさ。言うじゃないか、空見。だったら2人でかかろうぜ。2人がかりでぶっ潰すってこと？面白いじゃん。 Legal, poder da amizade.
Que isso? Que roubo de bola bizarro. Ah, merda. Eu não sei se eu consigo driblar ele. Vou tentar. Não consigo, né? Acho que se eu tivesse tentado driblar normal, sem essas paradinhas aqui, eu conseguia. Mas se ele chegar no gol, ele chuta, obviamente, né? Calcanhar atômico. Se ele chegar no gol, ele chuta e eu vou ter que usar tensão e não sei o que lá pra me defender. Ainda falta 10 minutos. Eita porra. あれなんかチームが楽しそうな雰囲気になっているみたい。この試合でやるべき戦略は2つ。1つはラストの15分に体力を全振りする。もう1つはもしかしてこの状況？タクティクス、共通の敵を前にしてという感じでしょうか。今まで知らなかった者同士が信頼関係を築くためには一緒に何かを乗り越えなければならない。今は一緒に耐えるってことですね。はい、そういう意味では東風異国間は試練を与えてくれる相手として最 Pulei sem querer o diálogo. Bora lá. Na estante. Caralho, roubou. Ai, que bonitinho. Eu vou lá pra cima. Segurar a bola lá em cima, porque quando dá a cutscene dos 15 minutos, já tô pronto, mano. Vai ficar até enrolando aqui. Ah, Juan, isso aí é antijogo. Antijogo é o que esse cara tá fazendo aí, ninguém tá falando nada, né? Aqui eu passo. Que isso? Corre. Cara, eu correndo. Ele vai passar aqui? Ou ele não tem essa capacidade mental? Pode chutar já, parceiro. Oh, que demora pra chutar. Aí vai bater em mim. Vai perder bastante até. E aí vai dar só um pouquinho de dano. Pior que teve um buffzinho por causa do elemento dele. Mas tá de boa. Bateu os 15. あれ向こうの様子がおかしいですね。スタミナ切れですよ。ここからが反撃です。笹波くん、いよいよここから盛り返すつもりなんですね。ここまでこんな苦戦しているのに全く焦ってないし。想定できる苦戦は苦戦とは呼びません。後半残り15分で東風異国間のパラメータはスタミナ切れにより約 40% ダウンします。ここからがチャンスタイムです。ここで全員の特訓の成果が生かされるんです。どんな特訓をしたんですか？15分間全力疾走特訓です。は？全員15分間走り続ける持続力をつけてもらいました。そしてここまでは体力を温存。これは最後の15分の大逆転に全てをかける大博打なんです。笹波くんの辞書に博打って言葉あったんですか？Achei legal que os caras que tá na arquibancada existem. Não sei se isso é uma frase falável. Mas eles estão ali, tá ligado? Calma aí, doido. Deixa eu usar minha tática aqui, doido. Ah, eu cliquei errado sem querer. Usei. Começou o copyright também com essa música aí. Tá que pariu, ó, doido. Aqui é só fazer gol, né, mano? Aqui não tem segredo. Tem segredo, não tem segredo. Esquece. Esquece. Não sei imitar carioca. Essa desgraçada música aqui, velho. Vou ter que ficar falando por cima pra ninguém ouvir essa música, velho. Por que eles botam essa música e depois ficam dando copyright no vídeo? Não, ele tá lento. Era ter postado no lado de cá que ele não ia chegar a tempo, velho. É que esse jogo é tão mentiroso às vezes que eu chutei do lado de lá pensando que ele ia passar mais rápido. Caralho, nem chegou perto. Ah, tranquilo, tranquilo.
Chega! Aí foi, nice. Eu sempre esqueço desse botão, mano. Nice. Cadê o baitolo? Aqui, achei. Relâmpago destruidor intenso da primavera nordeste. Shunrai! Nunca mais faço isso, mas é massa falar o nome das Hisatsu, mano. Aí é gol. Só se ele usar Hisatsu. Não vai usar não, o golaço. O golaço que foi, né? Que foi um gol bem meia bomba. Gol 1 a 0. Pra quem duvidou da minha capacidade, eu também duvidei. Esse jogo é muito fácil. Alguém já falou isso pra alguém? Já falaram isso pro Hiro? Akihino? Que esse jogo é ridículo. Esse jogo é infantil? 敵さんはこちらの体力の持続に驚いているみたいね。おそらく自分たちの疲労度と比較してこちらが化け物のように見えているんじゃないでしょうか。 Cara, a verdade é que esse time tem que ser muito foda, fundar Nagumohara, pra eles defender. O jogo tem 30 minutos cada tempo, né? Eles defenderam 45 minutos e estão dando sangue nos últimos 15 minutos. Isso não é... Caralho, tomei agora. Isso não existe, tá? É mentira. Não tem time no mundo que defenda e nos últimos 15 minutos acho que eu vou dar o gás final agora e por 15 minutos vou correr direto. Isso não existe. Esse moleque, que isso? Que time é esse, moleque? Cadê o meio? O meio é foda, né? Que o meio não joga bola. Vou estar aqui normal. Foda. Só um golzinho mesmo. Humilde. Pra que mais também, né? O cara ficar abusando também. Ficar fazendo vários gols. Aí é falta de respeito também com os caras que tá do outro lado do campo, né? Um golzinho humilde, tá bom. Mas também não precisa também fazer vários também. Então pode tomar. Que aí vai ficar feio o vídeo, né, mano? Corre! Corre, menino! Puta que pariu, hein, mano? É isso, mulher. Ela nem tem fala. Nem tem a linha de fala da Hisatsu. Que vergonha, hein, Nazuma Eleven? Misericórdia. Dito isso, Victory. Mais uma pra conta. Faz o lei. Nagumohara wins. Ganhei até uma conquista. Upou. Cara, ninguém upou. Que time horrível. Nagumoharaの快進撃。予選大本命の東風異国間を破り決勝へと駒を進めました。これは南雲原の全国進出が見えてきましたよ。決勝大会まであと一つですね。やったな。やったね。魂が震える試合だったな。やっと一つになれたのかな。本当に一つになるのはまだまだこれからですよ。なんと来門中の期待の新星遠藤春が怪我で退場しました。遠藤春。どうした梅。ライモンの遠藤春が予選決勝で
怪我をして退場した。まさかライモンが負けたのか？いえ、試合自体は1点差でライモンの勝利です。ライモンに1点差って海洋もやるね。遠藤春が途中退場し、チーム全員が焦ったんだと思うぜ。それで遠藤春はどんな怪我なんだ？ちょっと待って、これ再起不能。デマだよな。ハルくん、足を怪我して選手生命が絶望的なんだって。嘘！本人にも隠されているって話だよ。かわいそう。春、足は痛まないか？はい、大丈夫です。そうか。レンさん、俺。キャプテン、こっちお願いします。キャプテン。ああ、今行く。あいつ普段から話しかけてほしくなさそうにしてたからな。こうなるよな。ハルくん。まだいたのか、春。レンさんこそ。部費の予算のことでマネージャーたちとミーティングがあってな。こんな時間までかかってしまった。そうなんですか。春、いつから練習に戻れるようになるとか医者から聞いたか？骨にもひびが入っていたみたいで、今大会中の復帰は無理かもしれません。普通に歩けるようにはすぐになるみたいなんですけど。そうか。お前の実力は突出している。焦る必要はない。焦ってなんかいません。毎日サッカーをやれなくても何かが変わるわけでもないですし。練習なんか必要ないとでも言いたいのか？春、それは違う。多分バチが当たったんですよ。バチ？俺毎試合なんか乗らないなーって気持ちでプレイしてたから。そんな気持ちでプレイするのって間違っていますよね。チームメイトにもサッカーにも失礼っていうか。自分でも分かっているんですけど、自分の気持ちを制御できなくて。お前のレベルになればそう思うのは無理もないさ。普段から積極的にチームに馴染もうとしていないせいもあって、みんなともなんか遠いですし。
自己分析はできてるんだな。ところでハル、少し息抜きをしてみたらどうだ？息抜き？どんな？そうだな。例えば旅をするとか。旅？こういった時間を使って行ってみたいところに行ったり、会ってみたい人に会いに行くんだ。会ってみたい人？地区予選決勝の相手が決まりましたよ。おお、どこですか？沖縄の大三原中というところです。でもちょっと変わった学校なんです。大三原中、かなりの実力を持っていながら自己都合でフットボールフロンティアに出場しない年もあるようなマイペースな学校。でも出てきたとなるとしっかりと対策を練らなければなりませんね。俺が一人で長崎まで来るとは。せっかく来たんだし少し見て回るか。 Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficar por aqui. Foi um vídeo mais curto em comparação aos outros, mas aí a gente só fez o que tinha pra fazer. Como é que mexe isso aqui? A gente fez o que tinha pra fazer e no próximo episódio promete. Então eu vou deixar essa parte aqui que a gente vai jogar com o Haru pro próximo episódio, porque a gente foca mais nele e no desenvolver da história dele, que fica bem mais legal pra quem tá acompanhando a história, né? Então é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que você está achando da história do jogo, se está gostando da série. Entra no grupo do Agenda do Genda, que quase sempre a gente está tendo debate sobre o jogo, falando sobre outros assuntos variados. Então é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta e até uma próxima. Fui!